Olá! Nessa aula, nós vamos continuar o nosso estudo da linguagem C. Vamos lá? Primeira coisa, nós vamos falar sobre os comandos de decisão e nós vamos olhar aqui para o comando se. O comando se em C obedece a seguinte sintaxe. Você usa a palavra-chave if, coloca a condição, que é uma expressão lógica, entre parênteses, ok? Abre chaves, tem os comandos ali do meu se, fecha chaves, ok? Essa é a sintaxe do comando se. E o que ele faz? Bem, na verdade o programa, a primeira coisa que ele faz é, ele olha para a condição. Se a condição for verdadeira, então esses comandos que estão dentro dessas chaves são executados. Agora, se a condição for falsa, esses comandos não são executados. Então qual é a regra aqui? Os comandos só vão ser executados se a condição for verdadeira. Muito bem. E o comando se com senão, como é que é em C? É assim, é um if com um else, ok? Else é o senão. Então reparem, o que mudou agora do comando se para o se com senão? Reparem, depois da chave fechando ali do if, você tem a palavra-chave else, abre chaves, fecha chaves. Reparem nesse abre chaves, fecha chaves. Um abre chave, fecha chaves, ele significa o início daquele bloco, o fim daquele bloco, ok? Então vejam como é que funciona o if com else aí. Você primeiro olha para a condição. Se a condição for verdadeira, vão ser executados aqueles comandos que estão entre as chaves do if. Se a condição for falsa, vão ser executados aqueles comandos que estão entre as chaves do else. Então a ideia aqui é, os comandos do if vão ser executados se a condição for verdadeira. Se a condição for falsa, o que vai ser executado são os comandos do else. Reparem, ou é executado uma coisa ou outra. Bem, vamos lá então. Estamos falando do comando de decisão if. E a ideia aqui é a execução de um conjunto de comandos depende de uma condição. Se a condição for verdadeira, no if simples, olha só, eu vou executar aqueles comandos. Se a condição for falsa, se eu tiver um else, vai ser executados os comandos do else. Então vejam aí, eu digo que um if sem else, ele é um comando de decisão simples. E a sintaxe dele é if, a condição entre parênteses. Reparem ali, pessoal, comando. Eu posso colocar depois da condição um único comando. Agora, se eu quiser mais de um comando, reparem ali na transparência, comandos entre chaves. Então, para associar mais de um comando ao if, eu uso abre chaves, fecha chaves, ok? Lembrando então que um abre chaves, fecha chaves indica um bloco de comandos. Vejam ali, se eu tiver um else, eu tenho um comando de decisão composto. Então agora eu uso if, a minha condição entre parênteses. Importante, pessoal, sempre a condição aparece entre parênteses, ok? Faz parte da sintaxe. Aí vem os comandos do if, ok? Depois dos comandos do if vem um else e vem os comandos do else, ok? Uma coisa importante aí, tá, pessoal? Quando eu estou avaliando essa condição, o C tem uma coisa muito interessante, tá? Como a gente viu, não existe o verdadeiro ou falso em C. A condição, se ela levar um valor que é zero, ela vai ser falsa. Se ela levar algum outro valor diferente de zero, ela vai ser verdadeira, ok? Uma coisa também importante, a condição ela é verificada antes de executar os comandos, ok? Ela serve como uma barreira para ver se esses comandos vão ser executados ou não. Vejam esse caso. Cuidado ao comparar valores em C, ok? Vejam ali aquele primeiro exemplo.
A recebe 3, B recebe 5. Aí qual é a condição do meu if? A é igual a B? Ora, eu sei que A não é igual a B, então a condição é falsa, porque 3 não é igual a 5. Reparem o seguinte, o operador de comparação de igual são dois tracinhos de igual, ok? E se eu colocar só um tracinho ali? Nesse caso, não é uma comparação, é uma atribuição, mas cuidado, porque se você escrever ali if e a condição for A recebe B, ok? Você pensando que é A igual a B, isso é A recebe B. Nesse caso, a condição vai ser verdadeira, porque o A está recebendo 5 e o valor da condição vai ser o valor de A. A está recebendo 5 e o valor da condição é 5. E a gente sabe que qualquer coisa diferente de 0 é verdadeiro. Atenção a esse ponto, hein? Cuidado com o C. E como a gente está falando também de condições, vamos lembrar aí que as nossas expressões lógicas, elas podem ser construídas com os operadores e ou e não. Então vale a pena a gente retomar essa ideia das tabelas verdade. Bom, o que a tabela verdade quer dizer? Olha só, pessoal, se eu tenho A e B, ok? Tenho A, tenho B. E se eu pergunto A e B, qual o resultado disso? Olha, para o operador E, A e B só vai ser verdadeiro se A for verdadeiro e B for verdadeiro. Em qualquer outra situação, A e B vai ser falso, ok? E A ou B? A ou B só vai ser falso se A for falso, se B for falso. Aí A ou B é falso. Qualquer outra alternativa aí, como A verdadeiro, B falso, vai ser verdadeiro, ok? E o operador não, o que ele faz? Ele inverte o valor verdade. Verdadeiro vira falso, falso vira verdadeiro. Perfeito? Muito bem. Vamos então falar de um exemplo. Esse exemplo eu estou calculando o menor de 3 valores. Então vejam o que eu estou fazendo aqui. Estou declarando aqui 3 variáveis do tipo int, A, B e C e menor. Perdão, são 4 variáveis, certo? São 3 variáveis que eu vou solicitar ao usuário. Então vejam ali, eu tenho um comando printf para escrever na tela entre com os valores de A, B e C. Agora eu tenho um comando scanf para ler 3 inteiros e lembrando, quando eu quero ler um valor inteiro, eu escrevo ali no meu scanf porcentagem D. Então reparem, eu tenho porcentagem D aparecendo 3 vezes, então eu estou lendo 3 variáveis. E reparem, as minhas variáveis A, B e C, eu coloco um ezinho na frente para dizer, olha, esses valores vão ser lidos no endereço da variável A, endereço da variável B, endereço da variável C, ok? Como que eu determino o menor valor? Eu pergunto assim, olha, primeiro eu vou comparar. A é menor que B e ao mesmo tempo A é menor que C? Repare a figurinha. Se isso for verdadeiro, se eu sei que A é menor que B e ao mesmo tempo A é menor que C, isso é suficiente para dizer que o menor é A. Agora, se essa condição for falsa, isso quer dizer que o A não é o menor. Então o menor pode ser B ou C. Então aí eu entro no meu else e eu tenho um único comando amarrado nesse meu else, que é o quê? Um outro if. E nesse if eu pergunto, se B é menor do que C, reparem, passei pela primeira condição. Se o primeiro if fosse verdadeiro, o menor seria A. Se caiu aqui no meu else, significa que o A não é o menor. Então só preciso comparar B com C. Então se o B for menor que C, o menor é B. Caso contrário, o menor é C. Determinei, joguei na minha variável menor o menor valor, agora eu uso um printf ali com porcentagem D para mostrar o menor valor. E a gente sabe que esse porcentagem D vai ser substituído pelo valor que está na variável menor, ok? Vamos executar passo a passo? Vamos lá, estamos aqui com o nosso Dev C++ aberto,
tá aqui o nosso programinha, ok? O que nós vamos fazer aqui? Primeiro, vamos adicionar as nossas variáveis A, B, C e menor para acompanhar o valor dessas variáveis, ok? Então cliquei ali em adicionar marcador, ok, tenho ali minhas variáveis. Importante, a gente tem que vir lá em cima e pedir para compilar o programa. Compilou, gerou o código objeto. Agora, antes de começar a execução passo a passo, coloca um breakpoint numa linha, ok? Para que a execução passo a passo pare nessa linha. Vamos lá, agora eu vou lá em depurador e depurar. Reparem o que acontece. Olha só, o programa começou a executar, parou naquela linha ali, ó, no printf. Aí eu venho, próxima linha. Ok, passei para a próxima linha. Na execução dessa linha é um scanf. Opa, vamos para a janelinha ali de código. Reparem, ali agora eu tenho que entrar com os valores de A, B e C. Vamos entrar com 30, 20 e 10, ok? Entrei com os valores, dei Enter, ó, voltei para o editor, já está na linha de baixo. Agora eu vou olhar para a condição. A é menor que B? Vamos lá. 30 é menor que 20? Falso. Correto? Então, ele nem olha para o A menor que C, já é falsa. Então, o que acontece? Próxima linha, olha lá, ele vai olhar para o if seguinte. Agora, B é menor do que C? Também é falso. Então, ele caiu no outro else. Então, menor recebe o que está em C, menor recebe 10. E tá aí, esse é o resultado do nosso programa, como vocês podem observar nas variáveis ali do lado. Ok? Muito bem. Vamos falar agora então do escolha. Como é que funciona o comando escolha? O comando escolha na nossa linguagem C é o comando switch e ele corresponde a vários Cs. Ora, eu poderia escrever vários Cs da seguinte maneira. Eu tenho uma expressão e eu pergunto, se essa expressão for igual a um valor, executa esses comandos aqui. Se a expressão for igual a esse outro valor, executa esses outros comandos. Mas existe uma forma mais fácil, que é o comando escolha. Eu escrevo assim, switch, e entre parênteses a expressão, ó, abriu chave, fechou chave. Sempre que abrir uma chave, tem que fechar, ok? E aí eu coloco case, coloco um valor. Aí eu coloco os comandos desse valor. Case, um segundo valor. E os comandos que vão executar se a expressão for igual a esse valor. Default, e os comandos que vão ser executados se a expressão não for igual a nenhum desses valores. Então funciona assim, o C vai avaliar a expressão, se a expressão for igual ao valor 1, vai executar os comandos do valor 1. Se a expressão for igual ao valor 2, vai executar os comandos do valor 2. E se não for igual a nenhum case, executa os comandos do default. Muito bem, então a ideia do switch é executar os comandos que estão associados a uma opção, ok? Então o formato do switch é, olha lá, switch, a expressão entre parênteses, abriu chaves, abriu, fechou. Aí eu tenho os meus cases com os valores que essa expressão pode assumir, ok? Então lá tem um case para uma constante 1, aí eu tenho os comandos que vão ser executados se a expressão for igual a essa constante. E aí eu tenho um break, já falo do break, ok? Tenho ali, posso ter vários cases ali. E lá, como último, eu tenho o meu default, para executar vários comandos. Importante aqui, pessoal, a expressão, ela tem o tipo inteiro, ok? E os valores do case têm que ser constantes, tá? Não pode ser uma variável. O default é opcional. Agora eu vou falar do break. Olha só, o break é obrigatório? Não, mas sem o break, os comandos do case de baixo vão ser executados. Então, cuidado, tá? Se você só quer que ele execute aqueles comandos e não de um determinado case e não os comandos do case de baixo, coloque o break. Vamos ver um exemplo aonde a gente observa isso aí. Olha esse exemplo. Eu tenho ali, tá? Eu estou declarando uma variável número, tá? Do tipo inteiro. Estou pedindo
Com o printf, eu estou escrevendo na tela, informe um inteiro entre 0 e 15. Eu quero mostrar qual que é a representação desse inteiro em hexadecimal, ok? Aí eu uso um scanf, porcentagem D, para ler um valor para minha variável num que tem o tipo int, ok? E reparem, agora vem o meu switch. Aí, qual é a expressão do meu switch? O valor que está na minha variável num. Reparem, esse valor, ele pode ser de 0 a 15, ok? Se for 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, eu simplesmente vou mostrar na tela que o meu valor em hexa é justamente o meu dígito de 0 a 9, ok? Então reparem, eu coloco vários cases, coloco um único comando, que é esse printf para mostrar o número, e break. Perceberam agora como é interessante essa questão do break? Você pode aproveitar um mesmo comando e usar ele para vários cases. É o que a gente está fazendo nesse exemplo. Agora, se o meu número for igual a 10, eu vou dar um printf mostrando A. Por quê? Porque 10 em hexadecimal é a letra A. Se for 11, ele vai mostrar B. E tem um break para não executar o comando case de baixo. Então, 12 é C, 13 é D, 14 é E e 15 é F. E se for qualquer valor diferente disso, meu algoritmo não está tratando e ele vai mostrar aí valor inválido. Então vejam eu executando esse programa, eu digitei ali 14 e o que ele mostrou? Chegou no switch, número 14 e caiu no case 14 e mostrou hexa igual a E, ok? Muito bem. E temos outro operador que é bem interessante também, que é o operador ternário. Olha só, com o operador ternário eu posso construir uma expressão condicional. E essa condição, ela funciona assim. Se ela for verdadeira, a expressão assume um valor. Se não, a expressão assume um outro valor. Olha que coisa interessante. Eu tenho uma expressão que pode assumir um valor ou outro. Como é que ela funciona? A sintaxe é assim, eu tenho uma condição. Aí eu tenho uma interrogação. Se a condição for verdadeira, o valor da expressão vai ser o que está ali em valor se verdadeiro. Se for falsa, vai ser o que está ali em valor se falso. E esse valor corresponde a uma expressão. Por exemplo, se eu quiser calcular o menor de dois valores, eu posso escrever um comando, como vocês estão vendo ali na direita, assim eu declaro minha variável menor, pergunto, if A menor que B, se A for menor que B, menor recebe A, se não, menor recebe B, ou posso usar aí uma expressão condicional. Veja o tanto que ela simplifica. Olha só, menor recebe, tem uma condição, A menor que B. Se for verdadeira condição, o resultado da expressão é A. Se não, o resultado é B. Reparem, isso é equivalente ao if que está ali do lado. Muito bem. E olha só como é que ficaria o nosso programa para determinar o menor de três valores com expressão condicional. Reparem, eu tenho uma condição, A menor que B e A menor que C. Se isso for verdadeiro, o resultado é A. Caso contrário, dois pontinhos, eu tenho outra expressão condicional. E essa outra expressão condicional, o resultado dela vai ser: se B for menor que C, o resultado é B. Caso contrário, o resultado é C. Faz exatamente o mesmo que aquele programa anterior fazia, ok? Tentem executar passo a passo, acompanhar o valor das variáveis. Esse é um exemplo bem interessante. Muito bem, vamos então agora rever os comandos de repetição, começando com o comando enquanto. Com o comando enquanto, a ideia dele é que a condição da repetição vai aparecer antes dos comandos serem repetidos. A sintaxe é while, a condição entre parênteses, ok? Abriu chaves, fechou chaves, os comandos. E como é que isso funciona? O programa olha para a condição, ok? Se a condição for verdadeira, executa os comandos. Terminou de executar os comandos, volta novamente, olha a setinha, lá para a condição.
Olha, se a condição for verdadeira, executa de novo e fica nessa repetição, nesse loop. A hora que a condição for falsa, se for falsa, ele sai desse loop, ok? Então pode acontecer que os comandos serem executados aí 0 ou mais vezes. Qual a ideia do comando while? Repetir a execução de um conjunto de comandos enquanto uma condição for verdadeira. Olha aí o formato do while, pessoal. While, a condição entre parênteses e um comando. Se você tiver só um comandinho, não precisa das chaves. Agora, se forem vários comandos, você coloca entre chaves. Na prática, pessoal, é uma boa prática vocês sempre colocarem essas chaves, mesmo que seja um comando só, tá? Então, lembrando também novamente que quando você olha para a condição, se a condição for 0, valor 0, ela é falsa. Se for qualquer outro valor, como 5, 1, 2, 10, essa condição é verdadeira, ok? A condição ela é verificada antes de executar os comandos. Olha aí esse exemplo. Eu tenho uma variável i que recebe 0. Enquanto i for menor que 10, o que eu estou fazendo? Eu mostro o valor de i e aí, logo em seguida, eu faço i recebe i mais 1. Então, quando ele entra a primeira vez no meu while, i é menor que 10, verdadeiro. Então, imprime o valor de i, que é 0. Incrementa i, e agora passa a ser 1. Aí ele olha novamente para a condição. I, guardando 1, é menor que 10? É. Imprime 1, aí incrementa e vai repetindo. Quando que isso para? Quando i chegar a 10. Então ele vai mostrar aí, ele vai mostrar os valores de i, de 0 a 9, esse loop aí. Bem, e é justamente isso que a gente está fazendo nesse outro slide. Veja, se eu quiser contar de 1 até 10, eu faço assim. Eu pego minha variável, uma variável contadora, e guardo nela 1. E aí eu coloco a condição. Enquanto o contador for menor ou igual a 10, repara, meu limite superior, eu mostro o valor do contador com printf, e aí eu incremento o valor do contador em 1. Tá joia? Eu estou contando de 1 em 1. E o resultado disso é, quando ele entra na repetição, o contador é 1, a condição é verdadeira, ele imprime o valor 1. Aí ele pega o contador e soma 1. O contador passa a ser 2 agora. O que ele faz? Olha para a condição é verdadeira, 2 é menor ou igual a 10, imprime 2, incrementa. Agora o contador passa a ser 3. E vai fazendo isso. Aí ele chega lá, quando o contador é igual a 10. Ora, essa condição ainda é verdadeira, porque a condição é menor ou igual a 10. Ele imprime 10 e o contador passa a ser 11. E quando o contador passa a ser 11, a condição fica falsa. E então ele sai da repetição. Ok? E para contar de 10 até 1? Aí eu começo com o contador valendo 10. E a condição é, eu vou executar esses comandos enquanto o contador for maior ou igual a 1. Enquanto o contador for maior ou igual a 1, eu mostro o valor do contador e diminuo em 1 o valor do contador. Então reparem, ele vai mostrar ali, para contador 10, imprime 10, 9, imprime 9, 1, imprime 1. Quando o contador é 0, repara, 0 é maior ou igual a 1? Não, a condição é falsa, então ele para a repetição, ok? Se eu quiser somar valores, a ideia é parecida. Vejam, eu pego lá, soma, antes de somar qualquer coisa, a soma é 0. Contador é 1. Eu quero fazer a soma de 1 até 10. Então o que eu faço? Enquanto o contador for menor ou igual a 10, faça. A soma vai ser o que está na soma mais o contador. Então, e aí o que eu faço? Contador, eu aumento ele em 1. Então, na prática, eu começo com a soma 0. Quando o contador é 1, a soma vai ser 0 mais 1, então a soma passa a ser 1. Quando o contador é 2, a soma passa a ser o que está na soma, que é 1, mais o contador, que é 2, então passa a ser 3.
e aí por diante. E ele para quando o contador chegar em 11. Outro comando de repetição que a gente tem é o faça enquanto. E qual que é a diferença dele para o nosso enquanto? A diferença é que a condição da repetição ela vai aparecer depois dos comandos. Ou seja, os comandos vão ser executados pelo menos uma vez. E a sintaxe do faça enquanto é do, abre chaves, fecha chaves, entre as chaves estão os comandos da repetição, ok? E ali depois do fecha chaves vem o while e a condição da minha repetição. Então reparem a figurinha ali, os comandos são executados primeiro, aí eu olho para a condição. Se a condição for verdadeira, eu vou lá e executo de novo os comandos. E eu fico nesse loop enquanto a condição for verdadeira. Quando a condição for falsa, ele sai desse loop. Certo? Então, qual a ideia do while? É repetir a execução de um conjunto de comandos enquanto uma condição for verdadeira. É a mesma ideia lá do while, ok? Olha só, o formato do comando do while é assim, do, um comando, while, e a condição entre parênteses, ok? Se for um único comando. Se eu tiver vários comandos, que é o mais comum, do, os comandos entre chaves, ok? While e a condição, ok? Tá aí um exemplo parecido com o exemplo que eu mostrei lá do while, ok? A gente começa com uma variável i, recebendo valor 0, e aí eu tenho o meu loop que vai imprimir os valores de i de 0 até 9. Então, olha lá, ele entra no loop com o i valendo 0, então imprime 0, aí eu incremento o valor de i. Olha, reparem, eu já estou usando i++. Eu poderia ter escrito i recebe i mais 1, mas o C, ele tem o i++, que faz a mesma coisa escrevendo menos. Então, eu estou usando o i++, ok? Esse comando faz a mesma coisa, ele vai imprimir os valores de i de 0 até 9. Olha aí, a nossa contagem de 1 até 10 usando do while. Reparem, você tem o contador começa recebendo 1, ok? Eu tenho o meu loop de repetição, a minha condição é, vou executar esses comandos que é imprimir o valor do contador e incrementar o contador, né? Enquanto o contador for menor ou igual a 10, ok? Esse algoritmo é muito parecido com aquele que a gente viu usando o while, tá? E para contar de 10 até 1? A mesma ideia também, só que agora o contador começa com 10, ok? E a minha repetição, eu vou fazer ela decrementando o contador, tirando 1 do contador em cada repetição, até que o contador seja o quê? Até que o contador seja, enquanto o contador for maior ou igual a 1, ok? Aí ele vai sair dessa repetição. Vamos falar então agora do comando para, que é o terceiro comando de repetição. O para a gente utiliza quando o número de repetições é conhecido. A sintaxe dele é um pouquinho complicada quando a gente vê pela primeira vez, mas depois que a gente acostuma, é bem simples. Vamos lá? A gente escreve assim for e entre parênteses a gente tem 3 coisas. Que são essas 3 coisas? Olha só. Primeiro, geralmente eu faço o contador recebendo um valor inicial. Aí eu tenho um ponto e vírgula. Aí vem a condição. Qual é a condição dessa repetição? Geralmente é contador é menor ou igual ao valor final. Ponto e vírgula. E aí tem um incremento, que é um comando para pegar esse meu contador e aumentar ele em 1, em 2, alguma coisa assim, ok? Na prática, o for funciona como essas figurinhas que vocês estão vendo aí. Olha lá, primeira coisa que o programa faz ele executa a primeira parte do for. Então, o contador recebe um valor inicial, ok? Depois ele olha para a condição. Contador é menor ou igual ao valor final? Se a condição for verdadeira, ele executa os comandos do for, ok? Executou os comandos do for,
ele vai executar o incremento, ou seja, ele vai fazer aí contador, recebe o que está em contador, mas esse incremento de 1, de 2, que você vai definir no seu for, tá? Geralmente você utiliza esse comando, o for, para tratar um intervalo de valores, por exemplo, de 0 a 10, de 1 a 10, alguma coisa assim, tá? Então vamos lá, a forma mais usual do comando for é repetir a execução de um conjunto de comandos, um número conhecido de vezes. Como é que eu sei esse número conhecido de vezes? Esse intervalo de valores, ok? Então, ele tem 3 partes ali, entre parênteses, que é a parte de inicialização, ponto e vírgula, condição, ponto e vírgula, incremento. E ele funciona assim, a inicialização acontece uma única vez, vai para a condição. Se a condição for verdadeira, acompanhe as setinhas, ele executa os comandos do for. Executou os comandos, ele vai e faz o incremento nessa sua variável contadora. Fez o incremento, olha novamente para a condição. Aí entra no loop, né? Se a condição for verdadeira, executa os comandos, incremento, condição. E faz isso até o momento que a condição for falsa, ok? Olha um exemplo aí, pessoal. For, aí na parte de inicialização, int i recebendo 0. Opa, professor, tem uma novidade aqui. Além de eu estar jogando um valor inicial na minha variável contadora, que eu estou vendo aí que é i, você colocou um int. Sim, o C permite que você declare uma variável nesse ponto da inicialização. E essa variável só vai existir nessa repetição, ok? Então eu estou lá, começando, i recebe 0. Qual é a condição? Enquanto i for menor do que 10. E qual é o incremento? O que vai acontecer depois de executar os comandos? I mais. Eu quero que o valor de i aumente em 1, ok? E o que ele faz lá dentro? Imprime o valor de i. Esse comando que vocês estão vendo aí na tela, ele imprime os valores de 0 até 9, ok? Uma coisa importante, interessante é, você pode construir um loop infinito com for, como vocês estão vendo aí. Você não pode ter nada na inicialização, nada na condição, nada no incremento. Na verdade, se você não tiver nenhuma condição, ela é assumida como verdadeira. Então isso é um loop infinito, ok? Vamos ver aí. Para contar de 1 até 10, o que eu faço? Vejam aí o exemplo. Olha só, eu faço um for i recebendo 1, enquanto i for menor ou igual a 10, e o incremento é i mais, vai aumentar de 1 em 1. O que ele faz? Repara a figurinha. I recebe 1, ok? A condição é i menor ou igual a 10. Se ela for verdadeira, vai escrever o valor de i. Escrever o valor de i, incrementa. I passa a ser o que está em i mais 1. E o loop é esse. E ele fica ali olhando a condição, comando, incremento, ok? E para contar de 10 até 1? É simples. Olha só, na parte de inicialização, eu faço o i começa recebendo 10. E a condição é, olha, vou fazer isso enquanto o i for maior ou igual a 1. E, depois de executar os comandos, o que eu vou fazer com o i, que é meu contador? I menos, ou seja, vou tirar 1 dessa variável i. Vejam, está aqui a mesma tabelinha, a nossa contagem de 1 até 10 e de 10 até 1, mas agora usando o comando for, ok? Vocês podem pegar e comparar esse mesmo código com aquele código lá que a gente usou usando o while e do while. Faz exatamente a mesma coisa, mas reparem, a gente trouxe para dentro do for aquele comando i recebe 1. A condição que existia no while está ali dentro do for, é a condição do for. E o incremento que acontecia ali junto com os comandos do while aparece ali na terceira parte do for. Perceberam? Olha que interessante. A gente pode transformar um while em um for em um while também, ok? Fazendo somas com o for. Olha que interessante, o for geralmente eu posso utilizar para tratar uma faixa de valores. Então se eu quiser somar, por exemplo, 2 mais 4 mais 6 mais até 20, 2 a 20,
Reparem, eu posso começar com uma variável, tratar uma variável contadora, que está variando de 2 a 20, mas aumentando de 2 em 2. Então, olha lá, eu começo, o meu for, a soma, recebe 0, o meu i recebe o valor inicial, que é 2, enquanto o i for menor ou igual ao valor final, que é 20, o que eu vou fazer? Ora, eu estou aumentando de 2 em 2, então eu posso usar o comando i mais igual a 2, que lembrando que é a mesma coisa que i recebe o que está em i mais 2, ok? E o comando ali é soma, é o que está na soma mais i. Então esse for, ele está pegando os valores 2, 4, 6, 8, de 2 em 2 até 20, certo? E se minha soma for essa aí? 1 sobre 5 mais 2 sobre 5 até 20 sobre 5. Reparem, o meu denominador é sempre o mesmo, é 5. O meu numerador está variando de 1 a 20. Então posso fazer um for com o numerador começando em 1. A condição é enquanto o numerador for menor ou igual a 20 e o numerador aumentando de 1 em 1. E aí a soma vai ser o que está na soma mais o valor do meu numerador sobre 5. Então ele vai somar 1 sobre 5, 2 sobre 5, 3 sobre 5, até, continua, 20 sobre 5, ok? Veja esse exemplinho. Aqui nós estamos usando for para sortear 6 números aleatórios da Mega Sena, ok? Para isso eu preciso de alguns includes. Então eu estou colocando ali alguns outros includes a mais, stdlib.h, time.h. Por quê? Primeira coisa que eu faço é, eu chamo a função srange e eu passo para ela time 0. O que isso faz? Inicializa um gerador de números aleatórios, ok? Vão ser sorteados números aí, tá? Toda vez que você executar esse programa, ele vai mostrar um resultado diferente, tá? São 6 números, não são? Então, o nosso for, olha só, é i começando em 1, enquanto i for menor igual a 6, e incrementando de 1 em 1. Repare o for, ok? Então, ele vai fazer esse for aí, os comandos do for vão ser executados 6 vezes. Em cada vez, o que eu vou fazer? Eu vou falar, a minha variável número vai receber, repare, estou chamando a função range, que ele gera para mim um número inteiro, ok? Aí eu coloco esse número módulo 60. Opa, o que acontece aí? Um número módulo 60, ele vai gerar um resultado que está entre 0 e 59. É o resultado, o resto da divisão do número por 60, de 0 a 59. Aí eu somo 1. Então isso vira o quê? Um valor entre 1 e 60. Repara, de 0 a 59 vira de 1 a 60. E aí eu mostro o meu número na tela, ok? Bom, para finalizar, vamos olhar só 2 comandinhos, últimos comandos aqui que a gente geralmente usa em repetições, que é o break e o continue. Esses comandos eu posso usar para parar a execução de um loop. O break, ele sai do loop, e o continue, ele volta para a condição do loop, ele para ali e volta para a condição. Veja um exemplo, o meu primeiro for, ele não tem condição, então é um loop infinito. E o que ele faz? Olha só, i recebe 0, loop infinito, e em cada passo o i é incrementado de 1 em 1. Só que dentro do meu for, eu tenho uma condição lá, tem um if que diz, se i for igual a 10, break. Quando o i for igual a 10, ele executa esse break e olha só, ele pula para fora do for. Então, esse código, o que ele vai executar? Ele vai mostrar na tela aí os valores de 0 até 9, porque o printf é executado depois do if. Então, quando o i for igual a 10, ele sai dali do for e não faz o printf do 10. E o continue? Reparem, agora o meu for, ele começa o i com 0, a condição é enquanto o i for menor que 10, ok? E aí, olha o que eu faço. Se o meu i módulo 2 for igual a 0, continue, ou seja, não execute o comando printf. Quando você chama o continue, ele vai lá para o incremento, aí vai para a condição, ok? Na prática, o que esse for com esse continue faz? Reparem, se i módulo 2 for igual a 0, ou seja, se i for par,
ele não executa o printf que está ali embaixo. Então ele só vai mostrar ali 1, 3, 5, 7 e 9, ok? Tá aí um programinha completo, onde vocês podem testar esse for com break e for com continue. Recomendo vocês a executar isso passo a passo para analisar direitinho a saída desse programa, ok? Bom, nessa aula nós falamos então de estrutura de decisão e estrutura de repetição. E como leitura complementar, fica recomendado para vocês a leitura dos capítulos 3 e 4 desse livro da Viviane Vittorini, ok? Muito obrigado, até a nossa próxima aula.